Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje, quinta-feira, dia 12 de julho de 2018, o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 10, versículo do 7 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje, ao meditarmos eles, nós vemos Jesus enviando os discípulos em missão de evangelização, em missão de anunciar que o reino de Deus está próximo. E Deus, Cristo, dá os mesmos dons que o Cristo tem, dá aos seus discípulos, de curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Nós vemos aqui que Jesus faz um alerta muito grande e muito importante para os discípulos. De graça recebestes, de graça deveis dar. Meus irmãos, é o dom de Deus, é o Espírito Santo de Deus que foi soprado, que foi doado aos discípulos. Eles não tinham esses dons. Se nós formos perceber a história dos discípulos, eram pescadores. Eles não tinham dom algum. Mas quando Jesus envia eles em missão, Jesus os capacita, os dá os dons. E Jesus faz esse alerta para que ele de graça recebeu, de graça deveis dar. Curar os doentes, expulsar os demônios, curar os leprosos, ressuscitar os mortos. Meus irmãos, é triste ver hoje as pessoas deturpando o poder de Deus. Muitas vezes as pessoas iludem as pessoas que vivem sofrendo com falsas promessas, sendo falsos discípulos. Muitas vezes nem os dons de Deus deu para ele. Cristo deu o dom e ele vive vendendo falsas promessas, vendendo. E Jesus nos alerta que de graça recebemos, de graça devemos dar. Portanto, meus irmãos, cuidado, não se iludam com essas falsas promessas, com esses falsos profetas que vivem vendendo cura, vivem vendendo libertação. Muito cuidado, são os verdadeiros falsos profetas, não seguem o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Jesus fala para os discípulos não se preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que levar na missão. O discípulo que sai em missão é aquele que Deus o capacitou. E como Jesus nos fala, porque o operário tem direito ao seu sustento. Deus provém aquilo para aquele que é verdadeiramente missionário, discípulo, apóstolo de Cristo, que vai pregar a verdade do Cristo. E isso, meus irmãos, é o que nós devemos levar. Devemos levar a paz, o amor, a palavra de Deus para
que as pessoas, vendo, percebendo, escutando a palavra de Deus, se convertam e que a paz de Cristo esteja presente na vida dessas pessoas. E Jesus faz um alerta para aqueles que rejeitam a palavra de Deus anunciada. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus terão um castigo maior do que Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus era para ser guardada no nosso coração. É motivo de conversão, é motivo de luz na vida dos que vivem nas trevas. Portanto, meus irmãos, o zelo que nós devemos ter com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com os dons que Deus nos dá, para que nós sejamos tratados com amor por Cristo, não tratados com a dureza, o qual Deus tratou Sodoma e Gomorra. Tomemos cuidado, prestemos bem atenção o uso que nós fazemos da palavra de Deus e da missão que Deus nos capacita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na sua vida e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.